Coloque aí Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Abra a tua Bíblia, anote, anota no seu celular, use o seu celular desta forma para que você possa depois meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento para as nossas almas, ela é alegria, ela é o que eu e você precisamos todos os dias, ao deitar e ao levantar, a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim no capítulo de Isaías 49, versículo 1 e 2. Desculpa, meu irmão, 59. 49 é o próximo. 1 e 2. 59, 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração. Amém? Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Diz a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração, somente esses 2 versículos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Eu sou surda 50% de um ouvido, né? E por incrível que pareça, nós estávamos comentando sobre surdez, né? Até hoje, agora à tarde, no curso, a gente estava falando sobre surdez e eu falei, eu sou surda de um ouvido 50%. Aí a professora falou, então vamos fazer um procedimento aí no seu ouvido. Te curar nós não vamos, mas vai dar uma ajudinha. Eu falei, amém, vamos fazer. Mas só que muitas das vezes, queridos, a palavra do Senhor, ela fala assim, que o nosso Deus, ela não tem os seus ouvidos tampados, ele não é surdo. E as mãos do nosso Senhor, ela não é encolhida para que não possa abençoar a mim e a você. Mas existe um mas diante do Senhor. Ele conhece o meu e o teu coração, porque Ele fala. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Ele conhece o mais profundo do nosso íntimo, né? Dos olhos de Deus ninguém esconde, e dos ouvidos de Deus ninguém pode falar que Ele não possa ouvir. Olha só. Então mesmo quando você está calado, Ele sabe o que passa dentro de você, no seu coração, na sua vida. Olha o poder de Deus. E Deus é maravilhoso. Porque se o braço dele não está encolhido, os seus olhos tapados, olhos vendados e ouvidos tapados, que coisa maravilhosa que Ele traz para mim e para você. Ele traz muito para mim e para você, muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. O que você tem imaginado? O que você tem pensado? O que você tem pensado? Porque o que nós pensamos desce para o coração. E o que você tem pensado? E eu vim a meditar e eu falei assim, Senhor. E eu penso bastante, viu? Nossa, não sei, eu acho que eu tenho tanta enxaqueca porque eu penso muito. Porque eu penso bastante, eu medito bastante. E eu passo minhas 12 horas, eu acho que eu sou, até dormindo, eu acho que eu medito. Porque eu sonho, ultimamente eu ando sonhando muito. Mas sonhando assim, coisas que vêm de Deus, né? Revelações que vêm do Senhor. Você tem sonhado? Você tem sonhado? Eu quero te dizer, quando você busca a presença do Senhor, você busca esse Deus, que não é Deus de pedra, que não é Deus que tem os seus olhos vendados, ouvidos tapados, e que suas mãos sejam encolhidas para que não possa fazer o que você está precisando. Você pode ter certeza que Ele vai fazer. Você só tem que crer. E aí, como que está a tua fé? Trabalhe a tua fé, trabalhe o teu coração, os teus pensamentos. Trabalhe os teus pensamentos, o que você tem enchido, os teus pensamentos. Os teus pensamentos têm sido coisas boas, coisas que edificam, coisas que transformam a sua e a vida de outros. A palavra do Senhor, ela diz assim que o nosso Deus, Ele é um Deus muito bom. A palavra dele fala assim que Ele é um Deus tão amoroso que Ele tem prazer em nos abençoar. A palavra dele vai dizer que Ele tem prazer em nos curar.
Ele tem prazer em nos dar sabedoria. Mas, sempre tem um mas. Como você está pedindo a sabedoria? Qual sabedoria você está pedindo para o Senhor? Mas, qual é a bênção que você está buscando? E de que forma você está declarando? Você está declarando não acreditando que Ele pode te dar e pode fazer? Você está declarando que Ele pode te dar e Ele vai fazer, porque Ele te ama e você é escolhida, é escolhido, é separado por Ele. Se você crê que você é escolhido e separada, Ele vai fazer sim. E aí, como é que você está pedindo? Eu costumo dizer assim que as palavras elas têm poder. E quem disser contra, olha, eu vou te falar, as palavras têm poder, porque o Senhor disse que nós temos que orar, nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que falar. Se nós temos que falar conosco, se comunicarmos, né? Se até o mudo e o surdo, ele fala na sua linguagem, por que nós não temos que falar para o nosso Deus? Aí eu não falo, porque o Deus, Ele já sabe do que eu estou precisando. Ele já sabe do meu coração. Ele já sabe que eu quero isso. Ele já sabe que eu quero aquilo. Ele sabe, realmente Ele sabe. Ele é o teu Deus, Ele te criou. Mas você precisa abrir a tua boca. Você quer cura, então declare: Senhor, eu quero cura. Qual é a cura? É a cura da cabeça, se te dói o braço e a perna? Não, Senhor, eu quero que o Senhor cure minha perna. Eu quero que o Senhor cure a minha cabeça. Eu quero que o Senhor cure o meu coração. Senhor, a minha vida espiritual não está bem, então eu quero que o Senhor cure ela. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Deus, Ele diz assim que você tem esse poder. Livre acesso por meio de Jesus Cristo. É livre acesso. Ele já pagou, o pecado já foi pago lá na cruz. Os teus pecados foram deixados lá por Ele. E livre acesso, olha como eu estou aqui falando com cada um de vocês. É livre acesso, que maravilha. Nós temos que dar ser alegre só por entender que quando eu falar com meu papai, Ele está me escutando. Quando eu falar assim, chorar, Senhor, o Senhor está vendo as minhas lágrimas. Eu falo assim com meu Deus. Quando eu estou chorando, quando o negócio está, eu falo assim: ó Jesus, o Senhor está vendo aí, leva lá para o Pai. Eu falo bem desse jeito: ó Jesus, o Senhor está vendo as minhas lágrimas. Não são lágrimas de crocodilo, não. São lágrimas de que lutas estou passando, Senhor, e o Senhor está vendo. Eu falo desse jeito. E eu falo com poder, porque o meu Deus, Ele me deu esse poder por meio de Jesus Cristo. É como você pede. A própria palavra do Senhor diz assim: orai, mas não sabeis orar. Pedi, mas não sabeis pedir ao teu Pai. O nosso Pai, Ele é papai. Pai abençoador, amor e justo e fiel. Peça, saiba pedir a Ele, que Ele vai fazer. Igreja, eu falo assim para vocês. Eu escrevi, eu acho que umas 4 páginas. Fui meditando hoje, passei o dia meditando na palavra do Senhor. Mas eu falo assim: Senhor, eu estava orando aqui. Eu falei assim para o Senhor. Falei: Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E que nada que eu fale venha de mim. Nada, Senhor, eu escrevi, o Senhor sabe, eu escrevi, eu li, eu ouvi vídeos, eu li, porque eu me preparei para o teu povo. Mas eu sei, Senhor Deus, que eu posso me preparar o mês inteiro. O Senhor vai falar somente o que o Senhor quer. Aí eu estava aqui, sabe o que eu lembrei? Igreja, é lindo. Eu lembrei, ou não tão lindo, mas eu lembrei que um dia um irmão chegou e falou assim, né, eu para o meu esposo: olha, eu passei a semana inteira orando ao Senhor e meditando e preparei um esboço. Quando eu subi no altar, eu olhei para a igreja e eu olhei para o esboço e eu olhei para a Bíblia e eu falei: e agora? Sumiu tudo da mente. Sabe aqueles apagão? Quando Deus quer, Deus faz assim. Quando Deus quer, Deus faz desse jeito. Sabe por quê? O meu alimento eu já tive, o que eu precisava eu já tive do Senhor. Ele falou comigo já. Mas eu vim aqui para falar não é somente o que eu já tive, mas é para falar o que o Senhor quer para cada um da igreja. É para falar o que cada um precisa. E eu creio, se Deus mandou esse montante para cá, é porque Deus quer falar com você. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma, porque você veio buscar foi um alimento vivo, um alimento que vem do céu. Lembra do maná? O maná quando caía,
E o povo pegava, aquele povo que estava perambulando lá pelo deserto até a terra prometida. E o Senhor cuidou e o alimento caiu. É desse jeito, o alimento cai agora, neste momento, na vida, no coração de vocês. Vocês só precisam agarrar o alimento que Deus está dando. E não permita que o inimigo roube. Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias em Salmos capítulo 46. Diz assim, olha. Esse é o tema que agora que vai começar a pregação, tá? Desculpa, gente, eu não esqueci de avisar. Volta lá, Raquel, querida, ou Dudinha. A palavra do Senhor diz, ó, o tema: fortaleza em Deus. Esse é o tema que o Senhor deu para mim. Fortaleza em Deus. Eu estou em fortaleza em Deus. Eu acredito que Deus é a minha fortaleza. Eu tenho depositado em Deus para que Ele seja o cuidador, para que Ele seja quem vai me fortalecer. Como é que eu tenho estado? E eu meditei na palavra do Senhor. E Deus, Ele é um Deus forte, é um Deus de força, Ele é um Deus de apoio, Ele é um Deus que supera qualquer obstáculo. Sabe aquele super-homem? Que não importa o obstáculo que vem, se for pedra, se for parede, Ele quebra, se for mar, Ele nada, se for os ares, Ele voa. Só que esse nosso Deus, Ele é muito mais que isso, porque Ele nos dá a esperança de vida eterna. Você não entendeu, queridos? O super-homem que a gente vê por aí, ele pode falhar, mas o Deus Todo-Poderoso, esse é o super-homem que nos dá a esperança de vida eterna. Esperança de vida eterna. Todos os dias Ele fala, minha esperança te basta. A minha esperança, a esperança que Ele é o provedor, que Ele é o cuidador, que Ele é quem cura, que Ele é quem supre, que Ele é quem abre porta, que é Ele que te faz dormir, que é Ele que te faz acordar, é Ele que te faz levantar e sair e voltar para a tua casa, é Ele que cuida da tua vida, da tua casa, da tua família. Esse é o Deus forte, o Deus provedor, o Deus fortaleza. Este é o Deus que eu e você viemos adorar aqui nesta noite. Ainda vamos meditar em Salmos capítulo 37. Vamos abrir? É que eu não li ali com vocês, mas vamos ler aqui. Salmos capítulo 37, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Tu és forte, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. E obrigado, meu Pai, por este momento, Senhor. Capítulo 37, versículo 5 diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E o mais, Ele fará por você e por mim. O mais, queridos, o mais. Tudo na nossa vida, nós sempre colocamos o mais. Eu vou em tal lugar, mas e se não der certo? Mas e se alguma coisa, mais e se a porta não se abrir? Mas e se eu não for curada? Mas se você colocar o mais na tua vida, o Deus Todo-Poderoso, que pode muito mais do que você pode imaginar, nada Ele vai fazer. Porque até você está com dúvida no que Deus pode fazer. Então, se você tiver dúvida, o Deus que você está indo buscar não é o Deus forte. Porque o Deus forte, Ele pode. Glória a Deus. Dessa maneira. Então a própria palavra diz, entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho, a tua vida. O teu caminho, ele vai. Você pode parar, mas ele continua sendo caminho. Você pode voltar, mas ele continua sendo caminho. Você pode ir para a direita, para a esquerda, mas ele continua sendo um caminho, não continua? Então, este é o Deus do teu caminho. Se você colocar Ele como Deus do teu caminho, Ele vai fazer mais do que você pode imaginar. E a palavra do Senhor, ela veio ao meu coração dessa forma. E eu medito bastante e eu falei assim, Senhor, o Senhor é o Deus no meu caminho. Isso eu ali de moto, porque antes de eu ir de carro era mais tranquilo para mim falar com Deus, né? Agora eu falo de moto. Quando eu falo de moto, a viseira fica embaçada, né? Aí eu falei, ixi, Jesus, como é que eu vou falar? Ô Jesus, agora eu tô conversando com o Senhor, não tá dando não. Aí toda hora eu abro a viseira para entrar um ar, né? Para tirar o embaçado. E aí eu tô falando com Jesus e eu medito com Jesus e eu falo com Jesus. Eu falei assim, olha, Pai. E eu vou ali meditando. Quantas vezes você tem meditado? Senhor, hoje o dia não foi legal.
A gente trabalha no hospital, a gente está sujeito a ver tantas coisas, né? E não foi diferente nessa semana. E o Senhor me faz meditar em cada situação. E eu meditei também lá. E eu fui lá e eu orei pelaquela pessoa. Partiu. Eu não sei daquele momento para onde foi. Eu sei que eu entreguei. Eu entreguei o que o Senhor mandou fazer. Eu entreguei. Você tem entregado? Você tem entregado o teu familiar? Aquele que é difícil de lidar. Você tem entregado? Aquele que você abre a boca e ele não quer te ouvir, mas você tem entregado? A tua família está difícil, mas você tem entregado? O teu trabalho, aquele que você deseja e almeja tanto, você tem entregado ele nas mãos do Senhor? Porque se você for pelas tuas próprias forças, você não vai dar um passo, porque não vai dar certo. Vai dar ruim, como diz o ditado. Vai dar ruim. O Senhor, Ele tem que estar à frente, igreja. O Senhor, Ele tem que estar segurando na tua mão o tempo todo. Não importa o que esteja acontecendo, se seja alegria, se seja luta, se seja enfermidade, se seja morte. Porque aqui nós estamos de passagem, nós vamos lidar com a morte. E se for, Senhor, tudo é teu, eu sou tua, eu sou teu. A minha casa, a minha vida, o meu trabalho é teu. Foi o Senhor quem abriu. Ai, mas hoje eu não vou para a igreja porque eu estou tão cansada. Até o cansaço, quem permite você ter é Deus. Sabe por quê? Se você não levantar e trabalhar, o teu corpo não vai sentir cansaço. Se você não levantar e agir, o teu corpo não vai sentir. Porque até o corpo, ele é preparado por Deus para nós virmos sentir o que é necessário. Se é dor, nós vamos sentir. Nós temos os nossos sensores que são sensoriais. Quando é a dor, quando há alegria, quando há tristeza. E quando a gente está triste demais, o que acontece? Nós choramos. Ou às vezes quando nós estamos alegres demais, uma das reações também é chorar de alegria. Então, são tudo coisas que Deus fez em nós. Então tudo é dele, tudo é por ele. Ou seja, se você achar que você é dono de alguma coisa, você está, né? Porque está na lama, porque tudo é dele, gente. Tudo é dele. Teu emprego é dele, teus bens são dele, tua família, tudo é dele. E a palavra do Senhor diz assim, esse é o tópico, entrega e com a confiança. Coloca aí para mim. Entrega e confiança. Você tem entregado? Você tem confiado? Você tem entregado e tem confiado? Ou você tem entregado e tem que falar, será que Deus vai fazer? Agora eu vou te dizer, se você não estiver andando nos caminhos e obediente ao Senhor, não adianta você falar assim, Senhor, eu estou entregando para o Senhor. O Senhor vai lá e vai fazer. Porque, queridos, Ele faz se Ele quiser. E se não acontecer, não murmura não, mas eu pedi para o Senhor. Mas você viveu no Senhor? Como é que está a tua esperança? Está no Senhor? Então não peça algo estando em pecado e espere Deus dar. Você pode até conseguir, mas não foi Deus que deu, foi o capiroto. Porque capiroto também faz as coisas. Faz porque ele não dorme. Ele está no nosso derredor o tempo inteiro, então ele não dorme. Então nós estamos falando de Deus, mas o inimigo, ele existe. O inimigo das nossas almas, ele existe. E ele não dorme. Quem nós vamos ouvir primeiro? Em quem estará a nossa esperança? Será em Deus? Não ache que você está em pecado, em mentira, em adultério. Não ache que você está arrumando contendas no teu trabalho, no teu colégio, falando o que vai fazer e acontecer porque você pode. E depois você chegar e falar assim, ai Jesus, faz para mim. Me abençoa assim, me abençoa. Não vai, igreja. E a palavra do Senhor, ela é sim, sim, não, não para todos nós. É sim, sim e não, não. O que você tem feito? Você tem buscado o sim do Senhor? E se for o não, mesmo você estando na obediência, aceite o não, porque o não também é bom vindo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus Todo-Poderoso. Eu falei para Raquel, prepara 2 taças de água, viu? Que a garganta já começou seca. O Senhor já me quebrantou ali na hora que eu estava e as lágrimas desceram e a garganta já secou. Eu falei, eita, que hoje, Raquel, prepara 2 taças. Aí ela deu risada. Eu falei, Raquel, vai lá, prepara 2 taças, porque o negócio, né, a garganta seca mesmo, gente. Aleluias, glória a Deus. E eu sou grata ao Senhor, igreja.
Quantas vezes você tem falado assim: Deus, eu sou tão grata ao Senhor, eu sou tão grato ao Senhor. Mesmo o mundo caindo a nossa cabeça, mesmo desmoronando de tantos problemas, e você diz assim: Senhor, eu sou grata. Mesmo assim, eu sou grata, Jesus, eu sou grata. Sabe por que nós temos que ser gratos? Porque em meio às dificuldades, o mundo desmoronando, nós sabemos que Ele vai solucionar. Ele é a resposta para o meu e para o teu problema. Como você está buscando e depositando e clamando a Ele? Mas eu oro e nada acontece. Mas eu busco, mas Deus não faz. Mas eu vou para a igreja e está tudo ruim, dando ruim. Mas eu vou trabalhar e o dinheiro não dá para pagar todas as contas. Ei, mas tire o mais da tua vida, porque o Deus que você serve não é um Deus de mais, Ele é um Deus de mais bênçãos. Esse é o Deus. Mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida. E não fique achando que porque você serve esse Deus de bênção, você não vai passar por luta, por dificuldade. Já pensou se você não passasse? Quem seria esse Deus para você? Se você não passasse por luta, por dificuldades, você trabalhasse, acordasse de manhã, trabalhasse. Olha, eu faço caminhada para não ficar doente. Eu tomo um remédio aqui, eu tomo uma vitamina laranja, que é vitamina C, e eu não tenho que ficar doente. Aí você vai dizer assim: se eu não tomasse a vitamina, eu ficaria doente. Se eu não fizesse a caminhada, eu ficaria doente. Se eu não fizesse tal coisa, eu não iria. Se eu não fosse fazer a prova do emprego, a porta não se abriria. Ah, mas se... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você veio do pó. E para o pó você vai retornar. Mas tem algo da parte de Deus. O mais de Deus para a tua vida foi que Ele te deu vida. Ele te deu vida e deu vida em abundância. E a palavra do Senhor diz assim: eu estou preparando uma morada linda, maravilhosa para você. Este é o Deus que eu adoro. Este é o Deus que eu adoro. E eu adoro Ele porque Ele é tão maravilhoso que quando eu preciso receber o não, Ele fala não para mim. E eu fico lá igual uma criança birrenta, mimada. É Deus, é não? Tá bom, Senhor. Eu aceito, né? Porque eu tenho que meditar bastante, né? Uma pessoa lá em casa falou assim: mãe, nós estamos afundando em dívida. E a senhora falou assim: tudo bem, tudo bem. E eu falei: tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o mês que vem, se der para pagar, nós vamos pagar. Aí ela, mas assim nessa tranquilidade. Nessa tranquilidade, porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que provê a minha casa. Não falta o arroz, o feijão, e no final dá para pagar as contas. Tudo bem que algumas a gente joga para o mês seguinte, mas tudo bem também. Para que murmurar? Murmurar vai adiantar? Não, eu digo para você: ore ao Senhor, organize a sua vida, coloque no papel ali o que tem que pagar. Eu não tenho dinheiro, não tenho R$1, mas eu falei assim: ai, Senhor, o dinheiro não dá, tá, não tenho. Mas não tem problema não, Senhor, eu sei que o Senhor vai prover. Eu falei pro meu marido, falei assim: ó, tem aqueles projetos lá, não tem R$1. Aí ele falou: você tem 300 reais para me arrumar? Tenho não tenho. Ele arrumou, foi fazer Uber lá e arrumou. Eu não tinha para dar. E eu falei assim pro Senhor: eu não tenho R$1, mas eu sei que o Senhor vai prover. E proveu. Ele foi lá, trabalhou, arrumou os 300, ainda me arrumou 100. Deixei lá na raca, achei que ele ia pegar, né? Aí precisei, que eu deixei lá, e hoje eu passei lá, eu vi os 100. Ai, não pegou, vou levar os 100. Levei. É esse Deus, irmãos. É esse Deus que às vezes você não tem nada e Ele provê. E aí, você está colocando o seu mais no Deus provedor? Ou você está colocando o seu mais? Não posso, não vou conseguir. Para com isso. Deixa disso. O Deus que você serve vai te dar muito mais do que você pensa ou pode imaginar. É esse o Deus que você veio adorar aqui. É o Deus vivo. É o Deus provedor. Nossa, pastor, qual que a senhora está falando? Eu estou falando o que Deus está mandando, que eu já até saí do script aqui. Gente, eu não sei o que você precisa. Eu sei o que eu preciso, que o meu marido precisa, que o bicho é chorão. Eu sei o que ele precisa. Eu sei que Sara precisa, que Caleb precisa, que Débora precisa. Mas eu não sei o que você precisa. Mas Deus sabe. E o Espírito Santo é que vem ao teu coração agora. E aí, tu vai receber o Espírito Santo ou não? Vai deixar o Espírito Santo te corrigir ou não? Vai deixar o Espírito Santo te confirmar ou não? É você que decide. Livre-arbítrio, lembra? Livre-arbítrio. É o Senhor quem dá.
Mas ele disse que se você me buscar e me servir, e me obedecer e me adorar, eu farei muito mais do que você pode imaginar na tua vida. É a promessa de Deus para mim e para a tua vida, igreja. Vamos lá. Salmos capítulo 16, versículo 11. Presença constante. É presença constante agora, amiga. Presença constante. Em Salmos capítulo 16, versículo 11. Olha o que Deus diz para você. Capítulo 16, versículo 11. A minha, não sei se a minha versão não está igual. Eu vou ler nessa daqui. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Gente, a palavra do Senhor é tão maravilhosa. Tu me farás ver os teus caminhos da vida. Nossa, gente, eu falo assim para vocês. É Deus que vai te permitir ver esses caminhos, trilhar esses caminhos. Não há caminho melhor. Lembra do caminho que eu te falei? Lembra do caminho? Lembra? Tem um caminho. Esse caminho cada um vai trilhar. Eu não sei como você está trilhando ele. Eu sei como eu trilho o meu. Como eu dirijo os meus filhos para que eles trilhem um caminho que leva para Jesus, que leva para a salvação por meio de Cristo Jesus. Eu trilho este caminho e eu educo, ensino e inculco todos os dias esse caminho a eles. E eu ensino obediência, eu ensino respeito, eu corrijo, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos corrigir os nossos filhos. A palavra fala que nós devemos corrigir com a vara. Quem somos nós para não corrigir? Vai deixar o menino fazer o que quiser lá? Não pode. É o Senhor que diz, corrija. Eu não sei como é que você está educando ou corrigindo. Não fique achando que o corrigir de hoje, na educação positiva, vai te levar o teu filho, a tua filha no futuro a ser um filho, uma filha sem depressão, não. Não vai. Pode até acontecer. Mas, queridos, a correção ela vem de Deus. Ou se você não tem apanhado de Deus, eu tenho levado cada surra. E é surra grande. É surra grande que o Senhor me dá. Eu não sei se o Senhor tem descido aí uma cinta em você. Porque o Senhor, Ele corrige a quem Ele... De novo. Nosso Deus, Ele corrige a quem Ele... E você não ama o teu filho, não o suficiente, a tua filha, para corrigir? Vai deixar ele bater na tua cara e tu não vai fazer nada? Lá em casa não existe isso, não. Lá em casa não existe, eu não vou. Peraí, não vai? Jesus, com o nosso Deus, quando Ele quer fazer, Ele fala, peraí, Tatiane, tu não vai? Como é que é, Tatiane e Everaldo? Você não vai? E o Senhor vem lá e ó. Dessa maneira. Lá em Santa Isabel tinha um trabalho lá para fazer. Meu marido chegou e falou assim. Meu marido, viu, gente? Não é pastor, não. Meu marido falou assim. Mas você vai sair do serviço? Que às vezes cai na terça. Mas e a casa de Cristo? Ah, mas vai cair na quinta. Na quinta eu não tenho estado presente, que eu tenho tenho um outro compromisso, mas que já está acabando. Mas, e se cair no domingo? Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus mandou. Eu ainda falei assim para a pessoa, não, vamos ver aí mais para frente, vamos ver mais para frente. E aí um dia ela falou assim para mim, olha só, olha como Deus é maravilhoso. Não sei se Deus já fez isso com você. Deus chegou e falou assim para mim, através de outra pessoa, a pessoa está morrendo espiritualmente, tu vai cruzar os braços mesmo? Eita, aí eu falei assim, respirei fundo, falei assim, meu Deus, você vai querer sentir o peso da mão de Deus? Porque nós podemos fugir do assaltante, sair correndo. Nós podemos fugir até do diabo. Mas eu quero ver tu fugir da mão de Deus. Não adianta onde você possa se enfiar, a mão de Deus ela vem e acabou. Não dá para fugir, nem orando de joelho, fazendo jejum, não adianta. Você não foge da mão do Senhor. Se o Senhor pesar a mão, você vai ter que passar o processo. E às vezes a gente passa um processo bonito.
Eu não sei como é o seu processo. Eu já passei uns aí que eu falei, ô Jesus, não vai acabar não. Mas acabou e passou, porque Ele me ensinou. Quando o processo vem sobre nós e nós aprendemos, aí sim nós passamos. Porque se nós não aprendemos, você se prepara que vai vir um processo maior. Quando nós não entendemos o que Deus quer, o processo, a gente acha que passa, mas ele só se agrava. É a palavra do Senhor, igreja. Não sou eu que estou falando não, porque o que eu escrevi aqui é diferente, viu? É diferente. Aí a palavra do Senhor, ela vem. Deus se manifesta como Ele quer. Agora fui eu que escrevi, viu? Deus se manifesta como Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, na dificuldade que Ele quer, na bênção que Ele quer. Ele se manifesta como Ele quer. Não adianta, não sou eu e nem você. É do jeito que Ele quer. Peraí, mas o jeito que Ele quer muito vai depender de como você está espiritualmente. E aí, como é que você está espiritualmente? Jovem, como é que você está espiritualmente? Está depositando as suas forças em que, jovem? E mulheres, você está sendo uma mulher virtuosa ou uma mulher que destrói? Homens, estão amando suas mulheres como deve? Estão cuidando? Hoje eu ouvi uma mensagem assim muito legal sobre, mas esse é para outro dia, né? Mas era de homens com 4 pontos que uma mulher pode escolher. Jovens, 4 pontos em um homem para te levar a escolher ele. 4 pontos. O primeiro ponto eu nem vou falar, que eu acho que vocês já sabem, né? Eu acho. Tem que ser de Deus, né? A cara delas me olhando. Tem que ser de Deus, gente. Se você vai arrumar um namorado que não seja de Deus, o primeiro pilar já caiu por terra. Então, dos outros 3, para dar ruim, é batata. Né? Porque se os outros 3 não tiver com Deus, a gente dá um jeito, né? Vai orar o Senhor muda esse homem, transforma esse... É assim. E aí Deus mudou ali aquela bênção. Olha ali, homem de Deus agora. Olha a cara dele, lindo. Eita, que tá bonito hoje. Combinou o branco com o cinza, combinou. Ficou bonito. Eu tava olhando ele ali lá de baixo, aqui em cima. Eu falei, olha que ele acertou hoje no look. Aí ele me mandou de tarde uma mensagem assim lá, um videozinho lá de 2 velhinhos lá jogando um raquete. Eu não sei se eu vou conseguir não. Eu posso estar lá na praia contigo, mas não sei se jogando raquete, né, que bolinha lá. Porque eu acho que já não vai dar mais. Porque o negócio já dói tudo. Mas aí ele mandou e falou assim, até quando estivermos bem velhinhos. Aí eu falei, sabe por quê? Se o teu marido falar assim, não dá mais, quero separar. Aí você fala assim, tudo bem, então vamos separar. Jesus, leva esse homem. Arrebata ele, leva ele agora, porque ele não quer mais estar comigo aqui em casa. Então que ele esteja contigo aí no céu. Eu já falei isso pra ele uma vez. Eu falei, como é que é? Espera que eu vou já orar ao Senhor. E Cláudio Duarte que não me escute. Pastor Cláudio Duarte que veio com essa, eu peguei mesmo. Eu falei, o que? A oração tem poder. Se tu é justa, a oração tem poder. Então, não fale que vai separar de um homem ou de uma mulher de Deus. Se ela falar que vai orar, tu tá na lama. Tá? Porque se tu for justa, a oração chega no altar do Senhor. E o Senhor vai olhar e vai falar assim, foi eu que uni, então eu que vou separar. Venha pra glória. Mas eu falo, leva ele, Jesus, me deixa mais um pouco aqui. Eu falo lá em casa. Quando eu vou corrigir Sara, quando eu vou corrigir Débora, quando eles falam mentira, é mentirinha nada. Sabe o que eu falo? Você é filha do diabo ou filha de Deus? O que é pai da mentira é o diabo. De quem você é filha? Não, mãe, fui eu que fiz isso. Deixa eu limpar. E aí, você é filha de quem? Você é filho de quem? Você é filha de quem? Jovem, está depositando o teu futuro em quem? Nas mãos de quem? Quem é o teu mais? O teu mais é Jesus? Quem é o teu mais? O meu mais, todos os dias eu busco Jesus. Eu posso buscar por mim e posso orar por você. Mas a oração são palavras depositadas em ações. Qual é a tua ação? Você tem expulsado o devorador? Já deu meu tempo, marido? Não, né? Ah, tá. Eita, eu nem... Peraí. Vamos voltar. Próximo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Chamado à oração. Lembra da oração que eu acabei de dizer? Que a oração tem poder? A oração tem poder. A oração tem poder.
Lá, esses dias, quando eu falo para vocês que no meu trabalho acontecem muitas situações, como aconteceu no domingo passado, a galera veio de lá e nós estávamos falando sobre o que o pastor pregou, sobre dízimos e ofertas, sobre abençoar outras vidas, porque a gente só pede a bênção, mas a gente não estende a mão para abençoar ninguém. O nosso irmão necessitando e nós não estendemos a mão. Ele me olhou aqui, quando ele me olhou, ele falou assim: nossa, Tati, parece que o pastor estava lá, né? Na nossa conversa lá. Mas o Deus, quando Ele trabalha dessa forma, e não foi diferente aqui comigo, gente, comigo. A oração tem poder. Você tem orado decentemente, corretamente para Deus mudar? A minha mulher é tão difícil. É tão difícil de lidar com aquela mulher. É tão difícil, a mulher não sabe ouvir, a mulher só quer falar e eu tenho que ser os ouvidos. Ou aquele homem que eu quero que abra a boca, não abre, só quer saber de ouvir. Aquele homem que eu quero que tenha uma ação, mas ele só sabe ouvir. Ele só sabe. Ei, como é que você tem orado? Abra a tua boca, fala para Deus. Lembra quando eu falo para Deus? Eu falo para vocês, eu falo para os irmãos, que lá em casa, quando o negócio está estreito, quando eu vejo que o inimigo está entrando, eu falei assim: sai daqui, Satanás, da minha casa, que minha casa é a casa de Deus. Eu falo: sai daqui, abre a porta. Eu falei assim: se tu entrou por essa porta, tu vai sair agora. Eu falo, declaro. Declare. Quando você declara, quando você ora, quando você fala com Deus, Ele ouve. Ele ouve, gente. Deus é tão bom. Deus é tão amoroso, Ele te ama, gente. Tem hora que eu falo assim, que eu olho assim para as pessoas com quem eu falo de Deus, eu falo assim, dá vontade de abrir a cabeça da pessoa assim e trair essa palavra, que coloca aí nesse coração que Deus é bom, que Deus vai mudar, que Deus vai te curar, que Deus vai abrir. Mas se Deus fechar, aceita também. Mas aí se ora, Deus abre uma melhor. Tem que ser assim. As lutas, elas vêm, igreja. As lutas, elas vêm o tempo inteiro. Porque o nosso Deus diz: enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. E essas aflições, elas podem vir de qualquer forma. E a palavra do Senhor, ela disse: ora, medita. Vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18 da palavra do Senhor diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Igreja, é oração, é perseverar. Se tiver que orar um dia, ore. Mas se a bênção não veio em um dia, ore em um mês. E se não veio em um mês, ore em um ano, em 5, em 10, ore. E aí quando fala de oração, eu lembro muito de Jacó. E daquele louvor: Jacó segurou um anjo, não deixou subir. Jacó segurou um anjo, não deixou subir. Mas o anjo lhe perguntou: não quer nada não? E o anjo te perguntou. E aí tu fala, meu filho, tu abre a tua boca. Senhor, é aquela porta de emprego, aquela faculdade, aquele país, quero ser missionária. Ó Deus, ó Senhor, não, Senhor, não aceito enquanto o Senhor não me abençoar. É bênção. A bênção vai edificar o reino dos céus? Se vai edificar, é a bênção. Então, Senhor, me dá a minha bênção. E acabou. Declare. É o poder das palavras. Então, se Jacó, o anjo queria ir embora, e Jacó falou assim: não, Deus, eu estou aqui ferido, minha coxa está doendo, mas o Senhor não vai não. Vai ficar e vai me abençoar. E o anjo abençoou a igreja, porque houve ali um sacrifício, uma luta, e ele não desistiu. Você desiste na primeira luta que você encontra na tua vida? Se você desiste na primeira, você nem acredita em Deus, que Deus pode fazer. Você sabe que Ele existe, aceita, louva e adora de vez em quando, mas você não crê que Ele pode fazer. Porque esse é o Deus que te criou, Ele te fez do pó. E Ele está preparando uma morada maravilhosa para mim e para você. Então, igreja, declare. Fala: Senhor, aquela bênção lá é minha. Senhor, aquela porta lá vai se abrir para mim. Senhor, aquela mulher que falou que vai embora de casa, Senhor, dá uma rasteira nela e deixa ela por aqui mesmo. Ah, Senhor, aquele filho rebelde que quer falar mais alto que eu, Senhor, deixa ele lá, gago lá por uma semana, com a voz rouca. Deixa, Senhor. Eu quero ver se não vai dar jeito.
Aqui, ó, ela sabe, ela quer fazer umas coisinhas lá. Eu falei assim: você quer que eu ore? Você quer que eu ore? Não, precisa orar não. Precisa orar não. Porque, gente, se você estiver sendo obediente na palavra do Senhor, meditando, sendo servo, é servo. Se você orar, Deus faz. E ali, ó, ela sabe, porque já aconteceu coisas e eu falei: você não vai. Eu tô orando ao Senhor e o Senhor já falou: não vai. Aí foi fazer, deu ruim. Eu falei assim: eu falei para não fazer, mãe. É quando a senhora ora não tem jeito. Ainda mais oração de uma mãe. Ora para tu ver. Se você pode orar para o teu filho em algo desse tipo, por que você não ora para o teu filho vir para a casa do Senhor? As tuas palavras têm poder. Se o teu filho não está, a tua filha não está na presença, se o teu filho ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, então vai orar. Ora todo dia, ora toda hora. Está lavando louça, está ali orando. Se ele estiver por ali, fala assim: olha, eu estou aqui falando com o meu Deus. O meu Deus, estou falando com o meu Deus que você vai para a casa dele e você vai. Aleluia! Olha, eu estou aqui orando para o meu Deus que você vai sair amanhã para fazer aquela prova de emprego e ele vai abrir a porta. Eu estou orando. E abra a tua boca e ore. E ore. Se é aquele filho desobediente: Senhor, meu filho está desobediente. Senhor, eu estou falando, não obedece. Então, Senhor, entra com tua mão sobre a vida dele. Gente, a gente pode orar dessa forma. Como é que você está orando? Depois que ele estiver lá com a mão pesada do Senhor, aí você vai lá juntar o caco e fala assim: agora eu vou orar para Deus ter misericórdia. É desse jeito. As palavras têm poder, e quando você fala com Deus, é como você fala com Deus. O mais não dá, o mais não posso, ou o mais eu consigo porque eu vou. Esquece isso. Mas Deus pode fazer muito mais do que você pode imaginar, pensar ou imaginar. Esse é o Deus. É o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, que você veio adorar aqui nesta noite. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Coloca o... Pode pôr o versículo, o Dudinha. E aí eu quero que vocês leiam o que está escrito aqui atrás, bem forte. Vocês estão com a garganta ruim? Eu falei forte. Então vamos lá, vamos ler bem forte. Foi forte agora, mas você tem orado constantemente? Deu ruim agora, né? Deu ruim. Deu ruim. Então é orar constantemente, não é só uma vez na semana ou só quando tem culto. Ou você é crente, aquele crente 6 horas. 6 horas é 6 horas da manhã, gente. Você é o crente 6 horas? 6 horas por mim, pastor? 6 horas por mim, irmão? 6 horas por mim, irmã? 6 horas é 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, levante da tua cama e vai orar. Se não der para ser às 4, levanta às 6. Agora, 6 horas. 6 horas é 6 horas da manhã, é hora, é o relógio. Agora eu vou falar com o meu Deus, é diferente. Eu vou falar e abrir a minha boca agora para falar com o meu Deus. É diferente. É diferente. Então fale com o teu Deus. Fale o que você precisa. Fale. E se for para Ele transformar o teu coração primeiro, para depois Ele te abençoar, Senhor, transforma meu coração, me limpa primeiro. Porque eu sei que se eu for pedir agora, o Senhor não vai dar. Porque meu coração está sujo. E aí, teu coração está sujo? Então vai orar primeiro para Deus limpar. Você está em pecado? Então vai orar para Deus para você não cometer mais o pecado. Porque não venha orar entrando em pecado não e achar que Deus vai te dar, acordar às 4 da manhã para orar e às 6 sair pecando que vai adiantar alguma coisa. Não vai não. Pelo contrário. Você está aí buscando maldição para a tua vida. E aí, como é que tá? Pastor, você fala que a gente vai ser abençoado, depois você vem... É a palavra, gente, não sou eu não, é a palavra do Senhor que está dizendo. A palavra do Senhor dela é alimento, e alimento vivo. Ela é água, a água da vida eterna. Aquela água que você bebe não tem mais sede. É essa água. Como é que Ele vai te dar a água da vida se você está em pecado e não para de pecar e ora, mas continua pecando? Vai para o monte, desce do monte, já pensando, sei lá, em mentir, já inventando, em adultério. Não, gente, igreja, está quase acabando, pastor. Igreja, é o que Deus quer para a tua vida. Você quer o que Deus quer? Você quer o maná? Você quer o maná? Você quer aquela água, aquela mulher. Gente, aquela mulher bebeu aquela água, gente. Aquela água não era a água do poço que ela bebeu, não. Ele deu, foi água viva, água. E nunca mais ela ia ter sede. Gente, ela bebeu daquela água
Você pensa como que ela saiu? Quando a gente bebe uma água, vou beber da água, porque já está seca a garganta. Bebi da água, passou, não passou? A dor na minha garganta passou. A secura na minha garganta passou. Agora eu vou fazer para você aqui aquela água a mulher bebeu. Ela bebeu daquele, Jesus foi lá e falou assim, ó, toma desta água, mulher. E ela foi lá e bebeu daquela água. Olha como ela assim, agora eu vou falar desse Deus Todo-Poderoso. Eu vou. E foi. E como é que você está? Você está bebendo da água e está ficando como? Está saciando mesmo momentaneamente? Como eu bebi dessa água, a garganta secou momentaneamente. Eu falei, voltou a secar. Mas a água da vida eterna que Deus, que Jesus, Ele está te dando, é aquela água que você não vai mais sentir sede. É aquela água que vai te levar para viver as maravilhas de Deus. Sabe o que é maravilha? É maravilha, igreja, é maravilha. Eu tento falar assim, ó, é maravilha, é maravilha. Medita na palavra que você vai ler aqui. Quando a gente assiste aqueles filmes que eu falei assim, nossa, mas aconteceu isso, a gente vê aquela alegria. Não é uma alegria que a gente entende que é passageira, é uma alegria verdadeira, eterna. É essa alegria que Deus está te dando. É essa alegria que Deus te trouxe aqui nesta casa para você sentir. Eu posso vir aqui, ó. Eu posso ser o preletor, explanar. Eu posso falar assim, com essa força que eu estou falando hoje, com essa alegria que eu estou falando desse Deus. Mas se você, porque depende de você. Se você não colocar e não depositar esse Jesus, esse Deus no teu caminho, não vai adiantar nada. Eu posso vir aqui, plantar bananeira e falar dessa alegria, mas se você não buscar essa alegria, eu não posso te dar. Só Jesus pode te dar. Você entende isso? Você entende o que Deus quer para você? O que Jesus tem para você? Você entende o que Ele tem para tua casa, para tua família? Você entende? Jesus, Ele transforma, Ele limpa, Ele lava, Ele purifica, Ele dá amor. Aquele que não ama passa a amar, aquele que não tem mãe passa a ter, aquele que não tem família passa a ter. Gente, é esse Jesus que eu estou falando para vocês. Aí eu estou igual lá no serviço, né? Tentando abrir a cabeça do povo, para tentar enfiar lá dentro. Meu Deus, porque o Deus é forte, mas eu sei que pelas minhas forças nada acontece, nada. Mas pelo Espírito Santo de Deus eu creio que neste momento o Espírito Santo está visitando corações de vocês. Pode ser que você filtre que serve só para você e coloca no teu coração, deposita aí nessa tábua que Jesus te deu e medita dia e noite no que Deus tem para você. Ele tem vida eterna, é para você e para mim. Isaías capítulo 48, versículo 17, só a parte B. Olha só que maravilha. Quando a gente começou falando de entrega, de confiança, de oração, de fortaleza. Mas olha só o que Jesus tem para você. Não, vou estar só no tópico. Caminho. Olha lá, você vai ler lá, ó. Você vai ler agora bem forte. O que está escrito lá atrás? O que está escrito lá atrás, igreja? Tem que falar assim, igreja. Eu sou surda no ouvido, vocês lembram que eu falei? Se vocês não falar forte assim, eu não escuto direito. É caminho de vitória. O caminho com Jesus vocês estão trilhando é de vitória. É vitória que Deus tem para você, é vitória que Deus tem para tua casa, é vitória que Deus tem para os seus, é vitória que Deus tem para o seu casamento, é vitória naquele curso, é vitória na escola, é vitória em casa, é vitória fora de casa. É você que vai determinar essa vitória. Declare todos os dias: o Senhor me dá, Senhor me abençoa, e Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Senhor, transforma aquele coração de pedra, Ele vai transformar. Transformou o meu, que era ruim, daquele homem ali também, ruim mais um pouco. Olha lá, que lindeza. Ele já está olhando para mim assim, que o relógio aqui está quebrado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É bom demais falar de Deus, não sei vocês, mas eu gosto demais de falar de Deus. Gente, se deixar, maravilhoso. Mas vamos lá, Êxodo, para a gente finalizar.
Deixa eu ver. Ainda tem mais uma página, mas tá bom. Êxodo 33, 14. Gente, eu achei umas folhinhas verdes ali. Eu não sei nem de quem que era, mas eu usei para colar aqui, viu? Se o dono estiver por aí, já estou falando, viu? Eu peguei, descolei e colei aqui na Bíblia. Capítulo 33, versículo 14. Olha que lindeza, gente. Olha que lindeza. Olha. Capítulo 14, versículo 33. Capítulo 33, versículo 14. Olha que lindo a palavra de Deus, ó. Vou até ler devagarinho. E eu combinei de trazer o óculos, né? Olha. Respondeu-lhes: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Glória a Deus. Então eu vou ler de novo. Versículo 14 para você acompanhar. E respondeu-lhes, olha, estou que nem uma poesia, olha, nos seus ouvidos, ó. E respondeu-lhes: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Glória a Deus! Ele estará comigo. Ele vai trilhar esse caminho comigo. Ele estará comigo. É assim, igreja. Glória a Deus por isso. Você pode estar indo num caminho cheio de pessoas, mas se você não estiver indo com Jesus, nada adianta. Agora vai com Jesus para você ver. Pode não estar indo ninguém com você. Se você estiver indo só com Jesus, vai dar bom. Porque Jesus, ele é alimento, é o que dá alimento vivo, é que dá esperança, é que dá o amor, é que dá a paz, é que dá água viva. Ei, Jesus, galera! É Jesus, galera! É, a igreja é desse jeito. Glória a Deus, aleluia. E aí, se você tiver fé, aqui foi o que eu anotei, viu? Quando eu venho, porque eu anoto, eu dou uma olhadinha aqui. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, esse Deus que ele trilha o caminho contigo, você vai ser um vitorioso. Porque a palavra do Senhor diz que com Jesus eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu sou mais que vencedora. Com Jesus a minha casa é vencedora. Com meu Jesus o meu trabalho vai ser uma bênção. Com Jesus o meu caminho é uma bênção. Eita Deus. Vocês estão bem aí, gente? Vocês estão com sono? Ah, então tá bom, vou falar mais um pouquinho. Em João capítulo 3, versículo 16. Esse aqui é maravilha, gente. Esse aqui é aquele versículo que a gente decora para falar para todo mundo. Esse aqui é aquele versículo quando a gente se converte, aceita Jesus. É o primeiro, na escola dominical mesmo. Esse aqui era o primeiro que o pastor falou assim: decore. Decore. Eu lembro que a gente foi num encontro. Aí, na hora de almoçar, o pastor ficou na porta igual o general lá, pastor Daniel. É benção aquele homem. Ficou lá na porta. Fale a senha pra gente. Qual é a senha? A senha é o versículo da escola bíblica. Qual era o versículo? Capítulo 6, versículo 16. Se não falar ele todinho, não entra para almoçar. Vai ficar em jejum no almoço. Eita, quero ver não decorar. A igreja sabe qual que é? Meu Deus do céu, pastor, no próximo encontro, na porta o Senhor será, né, o guarda. Se não souber, capítulo 6, versículo 16, não entra para comer. Vai ficar de jejum em oração. Porque esse aqui, meu irmão, minha irmã, esse daqui a gente tem que aprender assim, pequenininho. Capítulo 3, versículo 16. Tem que aprender assim, ó, pequenininho, pequenininho. Já tem que crescer todo dia falando. Já acordando, qual que é para sentar na mesa, vai orar. Já tem que falar. Alguém sabe aí? Tá aqui atrás? Não era. Era para esperar um pouquinho, Dudinha. Era para esperar. Querido, ele é o caminho. Ele é a vida. Você está esperando o quê para buscar ele? Para servir ele? Não tem outro, gente. Não tem outro. Quem é que tem promessa de vida eterna? Quem tem promessa de vida eterna é esse cara aí. Jesus é o caminho. É a vida. Quer viver? Trilha teu caminho com Jesus que tu vai dar bom.
É isso, galera. Às vezes a gente tem que falar um linguajar para que você entenda. Entenda, porque a gente falar de teologia é maravilhoso, mas a gente tem que falar, se não aceitar Jesus, vai dar ruim. Se não orar, não adianta falar que está precisando não, se não pedir. Se não tiver esperança, se não confiar, se não tiver fé, nada vai acontecer. É desse jeito, às vezes a gente tem que ouvir isso para poder acordar. Aquele chacoalhão assim, sabe? Que a gente dá às vezes na Sara quando ela está dormindo, não quer acordar, 11 horas da manhã. E se tiver que apanhar, levar uma cintada de Deus, vai ter que levar para poder entender que Ele tem promessa de vida eterna para você. Pare de resmungar, pare de lamentar. Promessas esse Jesus tem para você. E aí eu vou ler, como eu sempre leio no finalzinho, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Não vou ler, gente. Sabe por quê? Porque se não tiver caminho com Jesus, não tem caminho. Você pode, é igual andar no deserto. Você não sabe para qual direção você vai. Se você trilhar o seu caminho sem Jesus, não fique esperando coisas acontecerem boas, porque não vão acontecer. Se você não trilhar o teu caminho com Jesus, você não vai alcançar aquela vida. Se você não trilhar o teu caminho, aquela faculdade não vai se concretizar da forma certa. Não vai, gente. Trilhe o teu caminho com o Senhor Jesus. E aí você vai ver que a esperança de vida eterna você terá, os teus terão, e serão muito bom, porque mesmo aqui com as aflições nós vamos para a glória com Ele. Amém? Então assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Mas não dê palma não. Levante-se, feche os teus olhos, senão vamos orar. Glória a Deus. Tá cedo, né, meu irmão? Aí, tá vendo? Ah, pastor, brinca, viu? Né? Me convida na vigília pro senhor ver. Eita Deus. Gente, às vezes, eu vou falar aqui com vocês. Ô, benção.